Em nosso estudo de hoje, a lição 26 do livro Seara dos Médios, que tem por título Fenômenos e Livros. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo-fato, no raio circunscrito da hora em que se exprime. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas de Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos em Ormuzd, espírito de Ormuzd, nas eminências de Albordege. No entanto, as páginas de Zen de Avesta gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová no cimo do monte é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercavam na Terra a presença do Cristo relacionando acontecimentos medianímicos, cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporânea. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita que atualiza agora as revelações do mestre dos mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. É muito interessante, né, o Emmanuel falando hoje sobre a narrativa de outras culturas, inclusive de culturas que a gente vai confessar aqui que a gente não é profundo conhecedor, mas deu para entender a mensagem que ele quis deixar aqui para a gente, que as pessoas leem os livros e acham que as histórias elas são fantasiosas, como acham até hoje fantasioso que Moisés tenha aberto o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar, ou que os 10 mandamentos, através de um fenômeno que no livro dos Médiuns é descrito como pneumatografia, que é a escrita direta, ele tenha recebido uma escrita direta em pedra dos 10 mandamentos. As pessoas acham que é estranho, a história é fantasiosa, assim como também acham que muitos acontecimentos da vida do Cristo, principalmente as curas que ele fazia, multiplicação de pães, muitos duvidam disso, e tem sarcasmo também nas obras de Allan Kardec. Mas quem escreveu esse livro, né, foi Emmanuel através de Chico Xavier. A gente pode falar um pouquinho de Chico Xavier também. Quando a gente vai falar da mediunidade de Chico, o fenômeno com relação aos livros, a coisa toma um caráter bem mais interessante e de estudo, e que eu ofereço aqui para vocês como curiosidade, porque o Chico Xavier, pelo menos que consta, ele terminou a 4ª série primária, que é o que chamava de ensino fundamental. Hoje é o 5º ano. Vai até só o 5º ano. Ele não chegou a fazer do 6º ao 9º hoje. Na época era da 5ª até a 8ª, né? Ele não conseguiu concluir os estudos. E, no entanto, na sua simplicidade, ele estava em comunicação direta com os espíritos, e ele recebeu, em primeiro lugar, a missão de escrever 30 livros. E nesses 30 livros, eu me lembro que se tivesse falhado a missão dele, se ele tivesse escrito apenas os 30 livros, nesses 30 livros, Emmanuel já havia escrito 7 livros,
Entre esses livros, ele já tinha escrito os romances, né, Paulo Estevam, quatro romances. Ele não tinha escrito ainda o Ave Cristo, entre os primeiros 30, né? Mas ele já tinha escrito há 2000 anos, 50 anos depois, né? E tinha escrito também O Consolador, esses livros que são os principais, né? Um livro que leva por título o nome dele mesmo. E ele tem uma linguagem muito própria, uma linguagem muito profunda até na hora de falar dos romances. Por isso que o Paulo Estevam é um dos best-sellers da bibliografia do Chico. Mas André Luiz já tinha escrito 4 livros, e você vai perceber a diferença gritante da maneira de escrever do Emmanuel para a maneira do André Luiz. André Luiz tinha escrito apenas entre os 30 primeiros, O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz e Obreiro da Vida Eterna, né? Isso ele levou 15 anos para poder fazer esses 30 primeiros livros, foi uma média de 2 livros por ano. E você vê a diferença gritante de um para o outro. Humberto de Campos tinha escrito 7 livros. E Humberto de Campos escreveu, ao mesmo tempo que Crônicas do Além-Túmulo, ele escreveu Boa Nova, contando com riqueza de detalhes as histórias dos evangelhos, a narrativa dos evangelhos. E, ao mesmo tempo, escreveu Brasil, Coração do Mundo, demonstrando assim, um conhecimento mínimo de história, que mostra ali a direção espiritual do nosso país. Depois, na biografia de Chico, na bibliografia de Chico, aparece Meimei e Veneranda, que era a rainha Isabel de Aragão, escrevendo para crianças. Você vai encontrar Neio Lúcio escrevendo narrativas também, histórias, que são excelentes para você utilizar em culto no lar. Mas você vai encontrar livros dificílimos de ler depois que André Luiz começa a completar a sua obra. André Luiz escreveu 26 livros através de Chico. E desses 26, tem um chamado Evolução em 2 Mundos que eu jogo a toalha. Eu não tenho capacidade para entender aquele livro. Eu já tive uma dificuldade grande quando fiz o estudo do Mecanismos da Mediunidade, que também é outro livro que o André Luiz ele utilizou comparações com o que existia de mais moderno na ciência da época. E mesmo na ciência da época, se ele fala da ciência de hoje, então é que eu ia ficar perdido mesmo. Fala desses raios do que vem no telefone celular, da internet, né? Enfim. Mas ali, o que eu estou trazendo? Uma fonte maravilhosa para a gente estudar os fenômenos e o livro é a gente ver a diferença de linguagem entre cada autor, o público-alvo para cada autor e a complexidade de um assunto trazido por um homem que tinha 4ª série primária. A gente para assistir o programa Pinga Fogo e tem um momento que a psicografia do Chico, eu esqueci até de falar sobre isso, ela começa com um livro chamado Parnaso Além-Túmulo, que reunia poesias de poetas que já haviam desencarnado, tanto brasileiro como português. E a gente fica até pensando, por que poesia? Porque na época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso, e a diversão principal dos grandes intelectuais era na leitura, na poesia, eram os saraus, as pessoas se reuniam para tocar um instrumento, conversar e declamar poesia. Então o Chico começa chamando a atenção daquele grupo, trazendo as suas poesias. Mas quando cada um começa a analisar os poemas, assinado por Castro Alves, Guerra Junqueira, pelo próprio Humberto de Campos, que ainda estava encarnado quando o livro foi lançado, depois ele desencarnou e começou a escrever através do Chico, mas ele estava encarnado, né, no início. Quando as pessoas começam a analisar a forma, o estilo literário, tem frases ali que o próprio Humberto de Campos falou, se os livros forem dele, do Chico Xavier, ele tem que estar aqui com a gente na Academia Brasileira de Letras, ele tem que ter uma vaga aqui. Mas ele afirmava, não, as poesias não são minhas, são dos espíritos. Então você vai analisar, sim, quando você conhece o autor, conhece o Chico Xavier, e conhece outros autores que a gente tem por aí também, suas formações. O Divaldo Pereira Franco também está se notabilizando pela quantidade muito grande de livros que ele deixa também. Para analisar a formação intelectual que ele teve a oportunidade de ter na Terra e para ver o conteúdo dos livros, e você vai estar diante de grandes fenômenos. Mas a gente sabe que, como aconteceu com todos esses outros aqui, com Buda, no Gita, Moisés, vai ter o sarcasmo enquanto tiver incredulidade. Mas um dia a gente vai se render às evidências. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.